Bom dia, paz, uma alegria estar com vocês. Sou o pastor Luiz Francisco Margarida. Estamos aqui para ministrarmos uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre que o tema é muito rico, maravilhoso, nós gostamos muito, né? Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida, né? Tempo de dificuldade que estamos vivendo em nosso mundo, com esta pandemia, crises políticas, adversidades, inflação, falta de recursos. Então, um momento muito oportuno para nós sermos ajudados e orientados pelo Senhor. Isso cabe, claro, a nós abrirmos o coração para que Deus nos ajude, né? Sejamos ajudados e abençoados por Deus. Esse trimestre, queridos, tem sido de palavras muito edificantes, como eu já tinha citado, e a lição nossa hoje é a ação do Espírito Santo diante das adversidades. Um dos temas que eu tenho prazer em falar, comentar, é sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, né? O nosso ajudador, consolador, enviado por Cristo para estar conosco até que Ele venha buscar a igreja. Então, ser um cristão, confiando em Cristo e sendo guiado, ajudado e orientado pelo Espírito Santo é um privilégio, tá? Um privilégio. Olha o que diz a nossa introdução. O Espírito Santo se apresenta na Bíblia inúmeras vezes, né? E com atribuições para trazer auxílio nos momentos mais difíceis de nossa caminhada. Nessa lição veremos como seus títulos expressam o seu agir e como pode nos ajudar a vencer as adversidades. O texto que nós vamos ler, o texto bíblico para a gente trazer as aplicações aqui nesta manhã maravilhosa, está em João 14. Uma promessa de Cristo a respeito do Espírito, né? Diz assim: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco sempre. O Espírito da verdade que o mundo não percebe, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Esta promessa rica, maravilhosa, né, de um Consolador que estará conosco sempre, porque habitará em nós, estará em nós, é muito preciosa para que a gente possa seguir nossa caminhada cristã e aprendendo com o Espírito Santo. Antes de seguir tratando de todos os pontos que nós temos nesse conteúdo, eu quero orar com vocês, queridos. Vamos pedir a bênção de Deus. Pai, ministre sobre nós hoje, Senhor, uma palavra vinda do Senhor, do Teu Espírito, que nós possamos, ó Pai, aprender nesta manhã como sermos guiados, orientados e ajudados pelo Espírito Santo, Consolador fiel e maravilhoso. Queremos Tua bênção, graça e promessa nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Queridos, primeiro ponto que temos nessa lição trata exclusivamente desse aspecto do Espírito Santo como consolador, né? A palavra que nós temos em grego, que traduzida como consolador, é parácletos, né? Uma palavra que tem vários significados nesse sentido, de ajudador, aquele que é escolhido para estar do lado. Ela pode ser traduzida como advogado, né? Mas é como esse disposto a ajudar, disposto a estar conosco, disposto a somar conosco, né? Então, temos esta promessa de Deus na palavra, que o Espírito Santo é este presente.
este Consolador, esse, eu vou dizer, presente de Deus para estar presente conosco sempre, né? Nisso, queridos, entender esse segredo, saber absorver a presença do Espírito Santo, sempre, eu não vou dizer só nas adversidades não, mas sempre, né? Em momentos difíceis, de crise, de tristeza, de dor, saber recorrer a Ele, como também nos momentos de alegria, de vitória, de conquista, saber ser grato ao Senhor e ter esse coração espontâneo, né, de felicidade, de gratidão ao Senhor, sabendo honrar ao Senhor, é fundamental para nossa caminhada cristã, né? E claro que a maioria das vezes somos tendenciosos a buscar mais o Senhor nos momentos de adversidade, nos momentos que nós estamos passando por alguma luta, alguma prova. Agora, se estes momentos são momentos que produz quebrantamento, produz na nossa vida um desejo de buscar ao Senhor, que a gente possa fazer mesmo. E ir a fundo, desejar conhecer Deus, sentir Deus, ver Ele agir, ver Ele operar milagres nas nossas vidas, permitir que o Espírito Santo nos ajude nas nossas limitações e nas nossas fraquezas, né? Porque esse é o papel dele, é o papel de ajudador, de guia, né? Daquele que vai nos orientar. Então, meu irmão, se você tem passado por alguma dificuldade e ainda não lançou mão, né, deste recurso maravilhoso que Jesus nos deu como presente, que é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, quero te dar um conselho nesta manhã, né? Busque o Senhor, rasgue o coração, seja aberto, esteja pronto a buscar o Espírito Santo, ser orientado por Ele, né? Porque é justamente esta a função do Espírito Santo, né? Ele é esse que nos auxilia nas dificuldades, nosso advogado, né? Que nos ajuda nas horas das causas problemáticas e difíceis. Quero inclusive ler um texto com vocês aqui que dá, né, esta base, né, para a gente entender o Espírito Santo desta forma. Olha o que ele diz, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 26, diz o seguinte: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então entenda, perceba o quanto a pessoa maravilhosa do Espírito Santo é importante para nós, né? É esse ajudador, esse intercessor, né? Intercessor eu vou vincular como um advogado que intercede, que está, né, apoiando a gente nas nossas batalhas, nas nossas dificuldades. E além dele ser este que intercede por nós, que nos ajuda, nós temos ele como aquele consolador, né? Que conforta, que traz alívio na alma, né? E isso nós temos aqui em João capítulo 16, diz o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando eu lhe vier, convencerá todo mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa promessa do Consolador está vinculada a esta palavra de Cristo. Ele diz, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se ele vem, ele vai estar agindo em nós, nos auxiliando, nos confortando, né? Nós temos esses textos ricos e profundos da palavra que dá esta solidez, né, na ação do Espírito Santo na nossa vida, como um advogado, um consolador, um guia, um ajudador, um intercessor. Então nós precisamos do Espírito Santo.
Abra o coração. Seja amigo do Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, dentro desses aspectos, é que além dele ser ter essa gama de orientações que eu já passei para vocês, como ajudador, consolador e intercessor, ele é Deus, queridos. Então o Espírito Santo, ele pode ser adorado. Nós podemos honrá-lo, nós podemos adorá-lo, nós podemos glorificar, dizer: Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo, eu te adoro, Espírito Santo, eu te louvo, né? Talvez pessoas nunca falaram assim para o Espírito por não entender ele como uma divindade. Mas na verdade ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Procede do Pai, é enviado pelo Filho e é Deus. Tá? Deus, nós podemos honrá-lo, adorá-lo, cultuá-lo, né? E ser transformado por ele, ser edificado por ele. Então, aproxime do Espírito, entendendo ele como Senhor absoluto, sustentador, criador e tudo mais. Amém? Seguindo, ponto 2 trata aqui dele como um orientador. Eu gostei muito dessa colocação aqui do nosso autor, apresentando o Espírito Santo como um orientador, porque estas são uma das colocações de Cristo. Jesus chegou e disse, olha, que ele ia enviar e ele iria nos guiar em toda a verdade, fazendo a gente lembrar das coisas que fomos ensinados, para que nós possamos usá-las nos momentos que nós precisamos, né? Tanto para evangelizar, como também para nos defender, usando a palavra, né, que escondemos ela no nosso coração, e essa palavra escondida no nosso coração, ela vai nos ajudar a nos defender dos ataques malignos, né, das ofensas do adversário. Então o Espírito Santo é este que nos orienta, nos guia, dá norte. Queridos, isso é tão importante entender isso, que a gente, olhando para as Escrituras em Atos dos Apóstolos, a gente vê inúmeras vezes citações dos apóstolos dizendo que eles foram guiados pelo Espírito, que o Espírito Santo orientou. Inclusive na assembleia que nós tivemos, que a igreja teve em Atos capítulo 15, quando, depois de todas as apreciações sobre o Evangelho a todos, sendo pregado a todos, na decisão dos apóstolos, eles disseram, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo foi um colaborador no fechamento daquela assembleia, onde foi designado para que todo cristão não fique mais debaixo do jugo do judaísmo, mas que sejam tementes a Deus, fujam do mal, da prostituição, do engano, sejam santos, né? Essa foi a orientação, uma vida de santidade, uma vida separada do mundo. E isso foi colaboração do Espírito, guiando a igreja, orientando a igreja, trazendo luz à igreja, né? E não só isso, quantas riquezas nós temos através, claro, na igreja, através dos apóstolos, sendo inspirados pelo Espírito para nos orientar, os escritos, né, as cartas paulinas, tanto de João, Pedro, Hebreus. Queridos, tanta riqueza que nós temos aí, tudo fruto do Espírito guiando a igreja. Então, ele é este que guia, que orienta, que revela, que traz luz, né? Então, nós precisamos da presença do Espírito Santo sempre, e inclusive nos momentos de adversidade. Mas sempre, né? Se formos pesquisar na Bíblia, estudar a palavra, é importantíssimo pedirmos a presença do Espírito Santo para nos fazer entender a palavra, para que a gente possa ser alimentado por essa palavra, né? Quantas vezes aquele cristão genuíno que ama essa palavra vai ler, de repente ele começa a chorar, a se emocionar, a ser edificado pela palavra. É justamente isso, o Espírito Santo orientando, sendo
um mestre, sendo um ajudador, sendo um que nos orienta na vida cristã, na prática cristã, né, queridos? Além dele como ajudador, né, nos momentos de adversidade, como um orientador, ele é um espírito de ação. Queridos, o Espírito Santo, ele age, ele é poderoso, ele tem esse dinamismo, né, no sentido de pôr gás, eu vou dizer, na nossa vida, na igreja, né, promover a unção. Inclusive, quando o Senhor Jesus orienta a igreja a ir para Jerusalém para buscar poder, né, o dínamo, o poder, aquilo que impactua, que explode, né? Então essa é a ação do Espírito. Então quando os apóstolos vão para Jerusalém e oram, buscam o Espírito e são cheios deste Espírito, eles ficam, né, totalmente fortes, corajosos, né? E a explosão então aí do poder de Deus começa, porque aí vem os dons do Espírito que ele distribui à igreja conforme aquilo que ele é útil, né? Ele usa pregando, ele usa a gente orando, ele usa a gente profetizando, ele usa a gente nos dando visão, nos dando interpretação, acrescentando nossa fé, operando milagres, maravilhas, né? Interpretando espíritos, discernindo espíritos, né? Então, é assim, a ação do Espírito na vida da igreja é muito dinâmica. Quando a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, né, o dinamismo que a ação do Espírito produziu na igreja é impactante. Então, busque o Espírito, busque ser cheio, né? Nos últimos momentos de Jesus com os discípulos, uma das preocupações dele foi justamente que eles fossem cheios do Espírito Santo, né? Em João, nas despedidas ali no Evangelho de João, ele sopra sobre os discípulos o Espírito, soprou e disse: recebam o Espírito, e dá a ordem para eles irem orar e buscá-lo lá em Jerusalém. Então, eu entendo esse valor e eu quero te dar um conselho. Seja alguém amigo do Espírito Santo, próximo ao Espírito Santo, busque o Espírito, busque se renovar, busque se revestir do Espírito, ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, né? O cristão precisa dessas coisas. Você precisa de renovação, né? Não vos conformeis com este mundo, mas renovar-vos pelo Espírito. Nós precisamos dessa garra, desse dínamo, né? Desse poder do Espírito nas nossas vidas. Quero deixar essa palavra de ânimo a vocês. Quero que vocês cresçam no Espírito, busquem o Espírito, sejam renovados pelo Espírito, sejam guiados pelo Espírito e sejam motivados pelo Espírito. Que a ação poderosa do Espírito, que foi tão grande na vida da igreja, no início da igreja, e não só naquele período, né? Quantos momentos de avivamentos maravilhosos nós tivemos no decorrer da história, avivamentos lindos, né? Onde o Espírito Santo foi essa válvula propulsora que impulsionou alguém a se santificar, impulsionou alguém a orar mais, a pagar um preço maior, e veio então a chama poderosa de avivamentos no mundo, e o Brasil participou disso através, né, da experiência que tivemos com Daniel Berg e Gunnar Wingli na abertura das igrejas Assembleias de Deus aqui no Brasil. E quantos milagres, quantos testemunhos maravilhosos são contados que aconteceu naquele período, e no decorrer de todo esse tempo de história da igreja aqui no Brasil, né? Quantos milagres, quantas maravilhas, quantas vidas transformadas, quantas pessoas que estavam vivendo nas garras de Satanás, ou seja, no mundo de drogas, de prostituição, de bebida, de orgias e tudo mais,
foram alcançados pelo Espírito Santo, transformados e de repente se tornaram ministros, pastores, homens de Deus e puderam ver, né, frutos do trabalho deles também. Então, queridos, esta é a ação do Espírito Santo, transformar vidas, mudar nosso comportamento, mudar nossos valores e permitir que nós sejamos sensíveis ao Senhor, né? Perceber e ouvir o que Deus quer nos dizer. Finalizo então esta palavra, sendo grato ao Senhor por esse tempo maravilhoso que tivemos aqui, pensando na pessoa maravilhosa do Espírito Santo, percebendo que Ele nos ajuda nas adversidades, Ele nos orienta e Ele age nas nossas vidas. Os 3 pilares que nós pensamos hoje com vocês. Um ajudador consolador, um orientador que nos guia, um Deus poderoso, dínamo, que entra em nossa vida e transforma e faz milagres. Amém? Deus te abençoe, um belo dia que segue, muita bênção, vitória, graça e paz na sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém.